Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo desse canal Pod Discos. Eu sou Jorge Andrade e hoje estou aqui com meus dois amigos aqui, né, num episódio que vai ser lançado no dia 12 de junho, né, que é Dia dos Namorados, né, dia, né, em especial isso. Vamos fazer esse episódio de melhores baladas, né, love songs, né, aquelas músicas, né, de amor, né, ou nem tanto, né, música de balada de corno, que seja, ou qualquer nome que você pode usar, né, enfim, né. E aí eu chamei aqui meu amigo aqui, Gleidson. Se apresente aí, Gleidson. Fala galera, beleza? Gleidson por aqui de volta. Tamo aí pra chorar hoje, é isso? Eu vou provavelmente chorar no cantinho, né? Vamos chorar, abraçar a parceira e sair pro salão. Pois é. E meu outro amigaço aqui também, que já cansou de participar aqui no meu canal, aqui, o grande Rodrigo Bueno. Se apresente aí novamente, né? Boa noite, Jorge. Boa noite, Gleidson. Prazer estar de volta aí contribuindo pro canal. E hoje é a hora de chorar no banho, né? Aquelas músicas que o filho chora, a mãe não vê. E vai todo mundo chorar ali, vai arrastar o chifre. Então é uma coisa bem complicada que a gente vai falar aqui hoje. Quais seriam as melhores baladas de todos os tempos? Exatamente. Que a gente vai fazer uma lista aqui de 5, né? Cada um fez uma lista de 5, a gente vai falar sobre cada uma delas, né? Que a gente pode ter, né? E eu vou começar aqui já falar como que é esse negócio de baladas. Então vou passar a bola aqui pro Rodrigo falar um pouco disso. Então, cara, essa questão das baladas aí tem muito debate aí, né? No meio principalmente do rock, né? De que balada é se vender, né? Se vender para a indústria, se vender para o mercado, né? Algumas pessoas chamam de rock corporativo, assim, né? De uma maneira que mais fala mal do que bem, né? Vamos colocar assim. Porque as baladas, elas conseguem atingir um público que talvez não naturalmente as bandas de rock teriam, na exceção das baladas. Então, as várias bandas utilizaram esse artifício para expandir, né, o seu número de fãs e para conseguir ter aquelas músicas que com certeza seriam singles de sucesso, que às vezes fariam até discos não tão bons venderem mais por conter uma dessas baladas muito fortes. Né? As características sonoras das baladas, elas costumam ser agradáveis de se ouvir, né? Mesmo quem não for um fã da banda, mesmo quem não for um grande fã de música, vai achar alguma coisa ali agradável para o ouvido. Elas são pensadas para isso. Os refrões, o gancho, as pontes, o excesso de melodia, de harmonia, geram músicas que são muito mais acessíveis para o grande público do que o rock convencional, né? Vamos colocar assim. Então é uma parte integrante da história do rock, quer a galera mais purista queira ou não. E talvez a primeira grande balada a fazer sucesso tenha sido da banda Badfinger, né, que era uma banda produzida pelo selo dos Beatles na época, né, a faixa Without You, que depois ficou muito famosa numa versão country do Harry Nilsson. Se eu não me engano, foi trilha do filme Perdidos na Noite, salvo engano, em 1969. Foi talvez a primeira grande balada assim, a fazer sucesso. E depois começaram várias bandas ali, já no início dos anos 70, começaram a incluir baladas nos seus discos, né? O Kiss fez isso com Beth, o Led Zeppelin com Stairway to Heaven, o Pink Floyd com baladas também. Então, já nos anos 70, começou a surgir mais baladas, até atingir o seu ápice mesmo no hard rock dos anos 80, que basicamente toda grande banda dos anos 80 tem pelo menos umas 5, 6 baladas muito famosas, que fizeram muito sucesso e que acabaram alavancando também a carreira, né, dessas bandas.
Tem uma outra questão também, né, que é você poder estar com o seu parceiro curtindo a mesma música, né? Então, indiretamente, as bandas também acabam pensando nisso. Às vezes tem um dos parceiros curte um som mais pesado, mas tem que ter aquela baladinha que é para poder os dois curtirem juntos, para de repente poderem ir os dois no show. Alguém vai porque quer ouvir aquela musiquinha mais calminha. E não deixa de ser, claro, uma forma de vender, né? A banda quer sempre uma projeção maior e é uma forma de abranger um público muito maior de pessoas com gostos diferenciados. Então, tem mais uma coisa já para continuar, antes da lista. Eu só vou dizer que, né, acho que anos 80 demorou um pouco até para estourar um pouco. Acho que lá para 85, né, teve um pouco mais ali, né? Você pega o Motley Crue com Home Sweet Home, que aí teve mais esse lance de seguir a tendência das baladas de hard rock mesmo, porque você vê Every Rose Has a Stone do Poison, o Heaven do Orange, e todo esse lance da balada, né, que realmente teve, né. O Foreigner, né, teve aquela famosa, né, I Wanna Know to Love It Is, por exemplo. Você pega aí, teve mais até, mais da metade pra frente do que acho que antes, eu acho, porque, né, também que antes, né, às vezes tinha aquelas bandas que era dos anos 70, tipo Kiss fazendo as baladas deles lá, tinham, né, obviamente. Mas também tinha algumas outras que às vezes nem faziam tanto sucesso como fazia também, né? E isso que tem a dizer, né? Vamos continuar? Tem algo mais a dizer ou continuamos já com a lista já? Podemos ir pra lista, né? Porque senão a gente vai ficar chovendo no molhado. Assim, todo mundo sabe o que é balada, tá todo mundo esperando por balada e não tem como, né? Um bom roqueiro que não curta uma balada não tá ouvindo direito o rock. A você é um cara que não gosta de balada, mas aí eu não sei, mas eu não vou falar o nome desse cara. Esse cara aí não pode ser falado. É um cara aí famoso, bem conhecido no YouTube aí, por isso até. Enfim. Vamos lá, né? Com a lista aqui. Eu vou começar aqui. Já querendo, dando um tapa na cara de um membro aqui, de uma pessoa aqui, tá? Na gravação, né? Por quê? Quinto lugar, uma balada de uma banda que, né, tinha lançado um disco nos anos 90, né? Que acabou sendo um último com aquele seu vocalista, né? Naquele momento. É a música no qual é Not Enough do Van Halen. Então, eu falo já dessa música aí maravilhosa, que é do Balance, né, de 95, que é o último com o Sammy Hagar na banda, né? E que é a minha balada favorita do Van Halen, porque tem o melhor solo, tem o melhor tudo nessa música aí. Pra mim é minha favorita da banda, na minha opinião, então assim... Claro, o Van Halen tem ótimas baladas ali, principalmente na fase semi, né? Porque é a fase semi-raga mesmo que tem as baladas, porque a fase David Lee Roth não tinha, né? Nunca teve, né? Curiosamente, né? Eu acho que Dance the Night Away pode se enquadrar como balada. Mas aí até ela é mais festeira, até, se você for analisar. Nem ela é tão... não é tão lentinha pra ser, não. Entendeu? Porque o Van Halen tentou ser mais comercial, né? Depois dessa fase aí do 84, aí, né? O Ed ele podia fazer o que quiser, né? Como era ele e o Sammy, apesar que o Sammy ele podia também, né, dar um contraponto ali também, né? E nesse caso teve o Balance com Can't Stop Loving You, que é a mais comercial daquele disco, né? E Not Enough. Eu vou dar essa bola pro Gleison, que participou do episódio do Balance e teve a audácia de falar que essa música não era grande coisa. Me fala aí. Can't Stop Loving You é muito maior que Not Enough. Ponto. Não, assim, vou repetir o que eu falei da outra vez. Ela não é uma música ruim. O piano dela é maravilhoso, mas pra mim o Sammy Hagar tá com preguiça de cantar. Poderia ser uma música muito melhor se ele colocasse mais vontade nela.
Mas põe aí que eu vou dançar abraçadinho igual e tamo junto. Fala aí, Rodrigo, tem a dizer sobre essa faixa. Obviamente você vai concordar, eu sei disso. Cara, eu não vou pegar tão pesado, mas assim, eu acho que esse disco realmente tem um desnível muito grande. Can't Stop Loving You é um espetáculo de música e o restante do disco vai ali se arrastando e tal. Não que Not Enough seja ruim, mas também não é aquilo tudo, pra aquilo tudo, não. Pra você, o disco é de... O disco começa muito intenso, ele começa muito no alto. Depois ele não consegue segurar mais. É o que o Gleice falou, né? Então, para você, Rodrigo, o disco ele é desbalanceado, então, né? Exatamente. Então. Deveria se chamar Desbalance. Agora eu passo a bola agora pro Gleidson, agora botar sua quinta balada aí na lista, né? Para falar sobre agora. Fala aí. Vamos lá, então. Eu coloquei como quinta balada uma música que, putz, ela me arrepiou por muito tempo, assim. Era uma música que eu ouvia e viajava, ia longe, e como eu comecei numa época em que não tinha internet, então até eu descobrir o nome da música e quem cantava levou um bom tempo, que é By My Side, do Inexus. Essa música, ela é, cara, um arregaço. Essa aí foi a primeira música de Sex que eu ouvi pela primeira vez. Pra te falar, foi a primeira que eu ouvi. Né? Eu vou dizer que também foi a primeira que eu conheci deles, e depois que eu fui conhecendo as outras, mas essa, assim, Nexus tem algumas baladas que são muito boas, mas pra mim, By My Side tá ali no topo. Tem uma que eu não sei se dá pra considerar, aquela Never Tear Us Apart, né? Que acho que não sei se dá pra considerar um pouco, mas que eu acho até gosto talvez de ter mais do que By My Side, mas By My Side realmente é muito boa, assim. A tendência é todo mundo falar muito mais de Never Tear Us Apart do que By My Side, mas o Gleidson coloca By My Side em primeiro. Cara, e você, Rodrigão? Cara, eu não conheço a banda e não conheço a música, então aí vai ficar difícil para eu contribuir nesse caso. Então, ficarei sem opinar dessa vez. Agora vai você, Rodrigo, agora começar aqui a sua quinta já. Cara, igual eu comentei aqui quando a gente estava em off ainda, escolher as 4 primeiras foi fácil. Escolher a quinta, tinha umas 30 músicas que eu estava pensando que poderiam ser essa quinta. E eu acabei escolhendo uma balada da minha banda favorita, que é o Def Leppard, que ela vem... não foi pensada para ser um hit, na realidade, ela veio em uma coletânea, né? Que você sempre quando você lança uma coletânea, você coloca umas músicas inéditas, né? E ela veio numa coletânea como uma das inéditas e explodiu. Virou uma das músicas mais famosas deles. Que é When Love and Hate Collide. Né, que vem da coletânea deles de 95 também, 1995. Do Vault, o Greatest Hits, do Def Leppard. E é uma música muito bonita, cara. E tem uma versão no CMA, no Country Music Awards, que eles cantam, por incrível que pareça, junto com a Taylor Swift, essa música. Quando a Taylor Swift ainda era mais do country do que do pop, né? Ali no início da carreira dela. E é uma versão muito bonita, igual o Gleidson falou, é uma faixa legal pro casal, entendeu? O casal vai gostar dessa faixa aí, do dueto do Joe Elliott com a Taylor Swift. E ela tem tudo assim que uma grande balada pede. Ela tem
uma modulação de tom no final, que o Joe Elliott começa a cantar mais agudo, que é muito bonita. Então, assim, é a representante aí do Def Leppard na lista. É uma faixa que eu gosto muito, eu aprendi ela na guitarra também, é uma música que eu tenho uma proximidade maior com ela. E ficou aí com essa quinta vaga aí, que foi muito disputada por outras bandas, mas não dá pra não citar o Def Leppard. Sim. Def Leppard tem muita balada, né, pra fazer, né? Então, é uma banda que dá pra escolher vários, né? Sem contar Love Bites, né, também. Tem aquela outra, Have Need Someone Some Bad, também tem aquela. Inclusive, o Phil Collen, né, um dos guitarristas, ele já deu uma declaração que When Love and Hate Collide poderia ter entrado no Adrenalize, que é o disco de 92. Porém, a banda decidiu por Have You Ever Needed Someone So Bad. Aí eles falaram, não, outra balada muito parecida a gente não vai colocar no mesmo disco. Aí guardaram When Love and Hate Collide, que acabou ficando maior do que Have You Ever Needed Someone So Bad, depois quando saiu no Greatest Hits. Exatamente. Além de algumas outras faixas, né, que tem a Bring On a Heartbreak, que acabou sendo o estouro da banda naquele momento também, no começo. Tem outros ali que dá pra escolher ali, né, até o disco lá que eu não gosto deles lá, o X, lá tem uma balada que eu gosto lá, aquela... Qual é o nome? Você deve lembrar. Essa aí. Não, é Long Way to Go, não é algo assim? Long Way to Go. Long Way to Go, isso. Essa aí, pô, essa aí é maravilhosa. Essa aí é a música de corno. Música de corno. Chame-o de corno! Chame-o de corno! Fala aí, Gleice, caso tenha algo também a dizer, sei lá, não sei, sobre Def Leppard. Eu não sou muito conhecedor de Def Leppard, né? Eu vou dizer assim, conheço o quê? Love Bites. Conheço Love Bites por causa de Mordida de Amor do Yahoo. Então eu vim, né, de trás pra frente. Né? Eu sou lá da galera da década da década de 80, então eu não tenho como fugir muito 80, 90, tocou pra caramba. Já ouvi algumas músicas da Def Leppard, tava até escutando a música que o Rodrigo citou ali, e realmente ela tem uma levada gostosa pra, né, baladinha mesmo, e sendo bem sincero, tem aquele carimbo característico do som do Def Leppard. Né? Eles têm uma assinatura que é deles. Essa música tem essa assinatura. Você percebe, assim, é o estilo de música que o Def Leppard faz. Exatamente isso mesmo. E agora eu começo novamente aqui, né? Agora eu vou começar com outra música agora que eu vou ser achicanar novamente, né? Rodrigo sabe agora, Rodrigo, não adianta, tá? E outras pessoas também, que eu vi com você em grupo também, tá? Chupem, tá? Com essa, tá? Isso que tem a dizer. Que é uma música de uma banda que eu acho maravilhosa. Essa banda, no caso, é o Journey, com a música Faithfully. Essa música é de 83 do Frontiers, né, que é um dos discos mais conhecidos do Journey, que eu já fiz review aqui no canal também, né, esse disco, né, e né, que é o disco que tem Separate Worlds Apart, né, ou seja, tem um dos grandes hits da banda, né, além de outras músicas ali daquele disco, né, e aí tem essa aí que é uma balada assim... Fala sobre a vida da estrada e tal, que teve clipe também, né, que ela, né, que mostra, né, mostra o ônibus ali, tem show ali, né, que é um clipe bem bacana também, e a música também eu acho maravilhosa, né, tem um solo, assim, de guitarra maravilhoso. Ela foi até regravada, né, também, porque, né, o Journey teve um disco ali de regravações, se eu não me engano, alguma coisa do tipo Kiss, por exemplo, de regravar músicas e tal, o Journey também teve isso também, então
Foreigner, se não me engano, também teve isso também, né? E entre outras bandas que, por causa do Walmart ali, né? Teve esse negócio, né? Enfim. Mas eu pergunto aí pro Gleison aí primeiro, se tem algo a dizer. Escutei, não conhecia, também não conheço tanta coisa assim de Journey, né? Tirando, claro, Don't Stop Believing, que é acho que o grande hit deles, né? É uma balada legal, gostosinha e tal. Não vou dizer que morri de amores pela música, porque eu vou estar mentindo. Mas é uma música que ela tá ali. Beleza, não pularia ela, mas também não fica gravada na minha memória. Eu sei, né? Eu sei, tô pegando pesado. Fazer o quê? eu fiquei sabendo que eu ainda tô leve perto do que vai vir. Então, deixa rolar. Vai, Rodrigo. Cara, igual eu comentei que pouquíssimas, já devo ter escutado umas 50, 55 discografias completas, assim. O Journey foi uma das bandas que eu larguei no meio do caminho, que eu tava achando muito ruim. Então, assim, né, não tem muito o que falar em defesa, né? Meio complicado defender, vou seguir o relator, assim, porque não marcou, né? Então, fazer o quê? Mas você largou justamente na pior fase, né, pô? Numa fase que não era boa. Não, cara, eu larguei, o Steve Perry já tinha entrado, já era o auge da banda. Mas aí, pô, o auge começa um pouco pra frente, não é nem o disco ali. Mas ali é complicado, né? Porque foram o quê? Foram 5 discos que eu ouvi, o Steve Perry entrar. E, cara, bem assim, bem abaixo. A fase progressiva do Journey é uma merda. Os discos de progressivo dele é uma merda. É uma banda que, assim, eu até acho legal a música Separate Ways, né? Acho uma música bacana, mas nesse universo todo de discografias que eu ouvi inteira, pra eu ter largado no meio, é porque algum motivo tem. Então... Não colou, né? Tem algumas coisas que às vezes não cola ou não fica, sei lá. É complicado. Não vou dizer do Journey, eu mesmo não cheguei a arriscar ainda de ouvir a discografia toda, mas assim, tem seus méritos, mas tô com o Rodrigo ali ainda, não me prendeu não. Então, vamos aí pro Gleison aí, fala aí sua... Puxa, então vamos lá. Eu procurei ser um pouco mais eclético, não ficar tão nichado no rock raiz, né? Então eu trouxe uma música do nosso rock nacional, né? Uma composição do Nando Reis, mas cantada pela Cássia Eller, que é As Coisas Estão Mais Lindas. Entre as coisas mais lindas que eu conheci. Que pra mim essa aqui, como disse o Rodrigo, dá pra chorar no banheiro sem ninguém ver tranquilamente. É uma música que o Nando compôs, né? A Cássia gravou primeiro. Se não me falha a memória, acho que ela gravou primeiro. Tá no... ele regravou depois, colocou o estilo dele, mas eu ainda gosto mais na voz da Cássia. Essa música, pra mim, ela... Cara, a Cássia mostra um outro lado dela, que o pessoal estava acostumado com a roqueirona, porra louca, e aqui ela mostra que ela tinha um lado bem doce para cantar também. E você, Rodrigo, o que achou? Cara, eu fui colocar aqui no YouTube, porque eu não conhecia, eu não sou muito próximo do rock nacional, conheço assim, só as músicas muito estudadas, tipo, sei lá, Exagerado, por exemplo, as mais que tocaram muito mesmo. E realmente isso aí me surpreendeu a hora que eu coloquei aqui. A própria letra, né, é uma coisa mais leve, né? A imagem que a gente tinha da Cássia Eller, igual você falou, é uma imagem mais forte, né? Assim.
E foi uma mudança aí, né, de estilo, mas eu até gostei da música. Eu coloquei aqui, não consegui ouvir tudo, né, mas deu pra pegar uma impressão aqui da música. Achei interessante. Fala, Jorge. Então, eu gosto dessa música, essa aí eu gosto. Apesar de, né, não gostar daquela fase meio... Né, aquela fase tanto reis, né, de acústica, que aí eu acho meio chato pra caramba, mas enfim, né. Tem... Mas eu vi algumas coisas ali que eu gosto e tal. Essa música eu gosto, da Cássia, tem umas coisas que eu ouvi dela que eu curto, né. Apesar que o rock nacional tem algumas coisas que eu escuto mais, outras não tantas, assim, mas nesse caso aí eu ouvi bastante, né? Eu gosto dessa música assim. Então essa aí foi a música que eu curto. Viu? Que nem martelei tanto você, viu? Então não martela tantas pias, entendeu? Então pensa nisso, Cleiton. Pensa aí, assim, tá? né, vamos combinar que tem uma qualidade na listinha que eu montei. Então, Rodrigão, vamos para sua quarta faixa. Cara, a minha quarta faixa, ela vem de um disco que é um pouco esquecido na discografia dos Rolling Stones, que é um disco ali um pouco para frente de onde se fala que o auge deles acabou, né? Você tem ali o Beggar's Banquet, o Stick Fingers, o Exile on Main Street. Aí você tem o Heads Gone South, que talvez seja o último do considerado auge dos Rolling Stones, né? E um pouco depois, ali em 76, você tem um disco que chama Black and Blue, que tem a faixa Memory Motel. Memory Motel. E, cara, essa faixa, quando eu ouvi ela a primeira vez, eu falei, caramba, bicho, porra, assim, que balada, entendeu? Ela tem um piano maravilhoso, ela tem um vocal compartilhado entre o Mick Jagger e o Keith Richards. É uma faixa, assim, grandiosa, assim, uma faixa bem assim, que ela te pega ali no fundo da alma mesmo. E é interessante citar ela porque, assim, o Rolling Stones tem tantos hits que, às vezes, os discos que não produziram tantos hits, ou os discos que ficaram ali numa suposta fase ruim da banda, o pessoal às vezes não presta tanta atenção. Mas é uma música fantástica, quem não conhece, eu recomendo ouvir aí. É uma balada grande, se eu não me engano ela tem 7 minutos e 15, e vale muito a pena, uma grande faixa dos Rolling Stones ali na metade dos anos 70. Olha, eu vou te falar que eu gosto dessa, apesar que se eu for para escolher uma dos Stones, eu escolher algumas outras, mas realmente Stones tem muita balada boa. Inclusive essa acho que até é melhor do disco, inclusive, né? Porque eu nem acho o disco Black and Blue tanto grandes coisas, né? Assim, né? Acho que os Stones estavam meio que decaindo um pouco ali, né? Nesse disco. Teve alguns discos ali que eu curto ali, né? Tem Some Girls ali depois, Tattoo You. Até alguns que eu não gosto, que é Emotional Rescue, aí tem alguns ali meio ruim até. Mas essa fase aí realmente tem algumas músicas boas, assim, aí. Se for o Beggar's Banquet, também depois, antes do Stick Fingers, tem o Let It Bleed ainda. Então, só pra citar aí, né? Também, que foi o último lá com o Brian Jones lá, né? Na guitarra aí, né? Então, fala aí, Gleison, o que você tem a dizer sobre essa música aí? Fala aí. Cara, a primeira coisa que eu gostei é que o Rodrigo saiu do óbvio, né? Ele poderia citar N baladas dos Stones que são super conhecidas, mas ele foi para uma que é pouco conhecida, mas que ela é muito gostosa de ouvir. Eu fui relembrar ela, porque, como eu tinha comentado com vocês em off, eu não lembrava, né, apesar de conhecer a discografia dos Stones, eu tenho, inclusive, toda a discografia em CD, não lembrava dela, fui ouvir de novo, e é incrível como o Mick Jagger sabe cantar balada, né, ele consegue colocar a voz dele de uma forma que fica muito boa. O pessoal acha que ele é só aquele roqueirão lá das antigas, cantor de blues, e na verdade ele é um
puta baladeiro, né? Ele deixa tão suave e doce a voz dele que funciona muito bem com as músicas, né? Exatamente. Não, os Stones têm muito lado bem bom, né? Só que aí acaba não sendo muito ouvido, né, também, né? É só fã, né? Fã curte, fã vai atrás, fã presta atenção. O restante vai no sucesso. Vai no benefício. É por aí. Mas, cara, Stones é uma banda foda. Inclusive vai ter episódios, assim, aguardem. Vai ter alguns episódios, assim, sobre eu tive o prazer de estar no último show deles no Morumbi, quando eles vieram pro Brasil. Cara, que showzaço. Os velhão lá com 80 anos, consegui ver ainda o Charlie Watts vivo, tocando, e, putz, arrebenta no palco. Bom. E agora eu vou começar aqui, né, com já é a terceira já, né? Todo mundo falou que é a sua quarta, né? Vou pra terceira aqui, já pegando uma já mais pesada já. A banda, dos anos 80, mudando seu som em 91, com um grande clássico, né? Black Album, do Metallica. E música em questão é que acabou sendo talvez a mais conhecida da banda, né? Que é Nothing Else Matters. Essa música é maravilhosa. E eu tenho umas versões ao vivo dessa faixa que são muito boas, que eu ouvi, assim. Alguns shows que eu fui ver que, cara... Uma música calma, música, né, que... Ela tem a parte quando ela fica pesada, né, e... realmente como eu falei, e quando tem aquela coisa do Rock in Rio, por exemplo, você escolher as músicas, essa e a Unforgiven foram as mais escolhidas, né? Porque é isso, né? Se for perguntar pro público, o público vai escutar Master of Puppets, vai escutar Battery, vai escutar Seek and Destroy? Não, vai escutar baladinha do Black Album, obviamente, né? Isso é fato. O público assim é um show, né? Então, eu escutaria o lado Z bebo pra fazer o quê, né? O público no geral é assim mesmo, fazer o quê? Show é diferente, então aí complica, mas essa música, mas mesmo assim é uma das minhas favoritas aí, na minha opinião, uma das melhores do Black Album e do Metallica também, né? Então falam aí de você, já falou aí e passou a bola pro Rodrigo aí. Cara, eu vou colocar uma pimentinha aqui. Tá, lá vem. Porque eu vou te falar, cara, o Metallica talvez seja uma das poucas bandas que o fã casual é mais lúcido do que o fã hardcore. Porque, assim, tirando o Black Album, cara, é muito pouca coisa boa. Black Album talvez seja um dos melhores discos de todos os tempos. Na minha opinião, é. Agora, quando você sai dele, cara, não tem muita coisa ali que vale muito a pena, não. Então, no caso do Metallica, eu vou dar razão pro fã casual, pro modinha, que quer ouvir Nothing Else Matters, porque a banda nunca fez nada que chegou sequer perto de Nothing Else Matters. E eu escutei a discografia inteira do Metallica também, não tô falando de palpiteiro, não. Mas eu dou razão pros fãs casuais, no caso do Metallica. Nothing Else Matters é o suprassumo da banda, a melhor música do melhor CD deles, que esse CD sim é um dos melhores discos de todos os tempos. Agora o resto da carreira da banda, que os fãs de Metallica que estão ouvindo fiquem com raiva, mas a gente tem que ser honesto. Na análise, o Metallica eu acho que é uma banda superestimada. Para aí, pelo amor de Deus! Para aí, pelo amor de Deus! Eu acho que o Metallica, se não fosse o Black Album, não teria nem de perto o tamanho que ele tem hoje em dia. Ih, rapaz. Quero começar concordando com uma frase do Rodrigo. Tá? Metallica realmente deu um boom por causa do Black Album. Acho que possivelmente o Metallica não teria 1/3 do tamanho que tem hoje se não fosse o Black Album. Isso eu consigo dizer, isso eu consigo concordar. Talvez o Metallica fosse ali um Anthrax ou um Megadeth em popularidade.
Um Slayer, por aí. Se não tiver, o Slayer acho que tá um pouquinho acima em popularidade. Então, se não fosse isso, talvez o Metallica tivesse ficado ali naquele meio. Vou parar por aqui. Eu entendo totalmente o que o Rodrigo tá falando. Mas, assim, eu gosto de Metallica, eu não consigo concordar que é só isso, tem mais. Mas também não eu também acredito que não é aquela coisa de que tudo que eles fizeram foi excelente. Nem antes, nem depois. Depois, principalmente. Mas antes tem muita coisa boa, mas você tem que tirar, tem que dar uma limpada em algumas coisas dos discos. Assim como depois você também precisa limpar algumas coisas, porque tem coisa boa também. Vamos pra música, né? Se eu não me engano, dessa vez eu não preciso bater, tá? Eu tô contigo, Jorge, eu curto Nothing Else Matters. Obrigado. Eu acho que é uma música muito boa. Não, assim, não é aquela baladinha pra você ficar dançando colado, mas ela é realmente uma baladinha. E tem, se eu não me engano, duas curiosidades, né? Foi a primeira música, a primeira composição do James com violão, e primeira letra tratando de coisas pessoais dele, né? Foi a primeira vez que ele se abriu um pouquinho mais sobre sentimentos. E talvez tenha sido aí que ele acertou. Se ele quisesse, talvez se ele não tivesse aberto a caixinha dele do coração, não tivesse funcionado tão bem a música. Agora vai pro Gleidson aí, a sua terceira música aí. Então vamos lá, né? Fugindo do habitual, né? Na minha terceira, tem uma música que eu descobri ela. Eu descobri ela e ela entrou no meu radar e ficou. Que é Love is All Around, do Wet, Wet, Wet. Que é uma música que é trilha sonora do filme Quatro Casamentos e um Funeral. E eu acho essa música super legal, assim. Ela bobeou, eu tô cantando. Eu passo, como dizem, eu passo vergonha cantando ela. Eu acho ela muito, muito legal, assim. Ela tem sei lá, não consigo colocar em palavras. Ela tem um ritmo ali, alguma coisa nela que você só vai. Solta os braços e vai com ela e tá ótimo. Fala aí, Rodrigo, eu falo um pouco aí, depois eu falo. Cara, essa aí também eu nem sabia da existência dela. Vou ter que pesquisar para ouvir depois. Porque eu não conheço a música, não conheço a banda. E o Gleidson tinha comentado que é a trilha de um filme que eu também não conheço. Então eu não conheço tudo relacionado a ele. Né? Pode pedir música no Fantástico, porque conseguiu. Exatamente. Mas assim, eu não conheço também muita coisa da banda. Eu praticamente só conheço essa música e eu só descobri que a banda existe por causa dessa música. Mas, se não me engano, eles chegaram a fazer algum pequeno sucesso nos Estados Unidos, talvez levado muito por ter colocado essa música no filme. O Jorge parece que manja tudo de Wet, Wet, Wet. Manda aí. Pô, para pouco, né? Eu posso ser um Wikipedia, enciclopédia, mas assim, não conheço tanto, assim, não. Eu gosto dessa música aí, sim. Isso aí não... Como eu não te partei. Então, aí, cara, assim, só não lembro do filme, eu acho, agora. Agora eu não tô lembrado, mas... Assim... A música é legal, bem agradável e tal, né? Como toda balada deve ser, né? Então eu gosto, sim, né? E... Agora, o Rodrigo, agora, pra falar a sua terceira agora. Falar a sua terceira parte aí. Cara... Aqui eu selecionei uma balada de também uma das minhas bandas favoritas, assim, que tá na cabeceira pra mim, que é o Aerosmith, cara. E eu selecionei a minha música favorita deles, né? No caso do Def Leppard, eu não selecionei minha música favorita, porque minha música favorita deles não é balada.
Aqui no caso do Aerosmith é a faixa What It Takes. Tell me what it takes to let you go. Que é a penúltima música do disco deles de 89, que é o Pump. Que o Aerosmith estava numa sequência de discos ali muito forte. Permanent Vacation, Get a Grip, Pump. Depois que a banda voltou, né, dos problemas de reabilitação do Steven Tyler, também voltou os guitarristas originais, a banda fez um dos maiores, se não o maior comeback da história do rock. E os discos são muito bons, é uma máquina de hits, e é uma máquina de grandes baladas. Eu poderia citar várias, Crying, Crazy, Angel, Amazing, que tem inclusive um feat com o baterista do Eagles, o Don Henley, inclusive. Mas eu selecionei o What It Takes, cara, porque o What It Takes, ela tem uma das coisas que eu acho mais importante de uma boa balada, é aquela ponte, cara, aquela ponte depois do refrão, e a ponte de What It Takes é muito potente, assim. É uma das mais potentes que eu já vi, pelo menos se tratando de Aerosmith, cara. Então, What It Takes leva essa honraria aí de ser a minha terceira balada favorita, e num disco que também é espetacular, tem muitos hits. Esse disco é maravilhoso. A primeira vez que eu ouvi What It Takes, assim, a sensação foi assim, tomar um soco no estômago, assim. Especialmente com a ponte dela, cara. A ponte dela, ela é espetacular, assim. Fala aí, Cleiton. Cara, Aerosmith junto com o Bon Jovi, acho que eles têm a fórmula da balada, né? Eles entendem do negócio. E de novo, né, falando em voz, o Steven Tyler, ele casa muito bem com a forma de cantar, né? Ele dá um jeito de encaixar a voz dele ali, e é como se fosse um instrumento a mais junto com a guitarra do Joe Perry, e os dois é como se eles trabalhassem junto, né? É para um complementar o outro. E aí, claro, a banda como um todo é um espetáculo. E o mais legal, de novo, né? A gente foge do óbvio. Todo mundo já pensa em Crying, Crazy, mas não. Vamos de What It Takes, que é outra música, que é um espetáculo. Ela tá escondidinha ali no canto dela, só esperando alguém olhar e falar assim, vem comigo que é sucesso. E realmente é um musicaço. Exatamente. Essa música é maravilhosa, né? O Pump, né, já é um grande disco, na minha opinião. Foi o primeiro que eu ouvi do Aerosmith, inclusive. Então, mas eu não sei se pode considerar... Dream On dá pra considerar como balada? Acredito que sim. Apesar da letra dela não ser exatamente, né, voltada, digamos, pra love songs, mas eu considero ela uma balada, assim, pela levada. Porque se for, eu colocaria até no... Porque acho que é a minha favorita dessa aí. Se fosse pra ranquear Aerosmith, Dream On é a minha preferida. Assim, também. É a grande deles, assim. É a minha também, né? Tem uma outra baladinha que eu curto muito, não é o caso aqui, mas eu curto muito, que é um escondido deles ali, que não a música nem é dele, na verdade, né? Que é Cry Me a River, que tá lá no Rock in a Hard Place. Adoro essa música. Sim. Justamente pela forma como o Steven Tyler canta ela. Essa aí é o lado B, essa aí. Total. É o lado B do lado B, né? Exato. Isso é mais além ainda. Isso foi além do Rodrigo ainda. Esse é o easter eggs do Aerosmith, assim. Exatamente. E, cara, né, o Aerosmith tem muita balada, realmente. Como até o Bon Jovi mesmo, Scorpions, né? Tem... a banda que tem muito, mas tem tanta balada, mas tem tanta, que aí fica difícil mesmo escolher. Mas tem aquelas que são mais sucesso que as outras. E o Aerosmith, nesse caso, né, essa aí Só um comentário sobre Dream On, é que quem não é um ouvinte assíduo de Aerosmith, se escutar Dream On na versão do primeiro disco, na versão original do primeiro disco, sim,
vai achar que é outra banda, né? Porque o Steven Tyler muda totalmente, completamente a forma de cantar do primeiro disco, porque ele falou, não, aquela voz não condiz com o som que eu quero pra minha banda. Então ele tem que aprender a cantar de um jeito diferente, mudando totalmente a voz dele. Então aí você já vê que a gente tá falando de um vocalista de outro patamar, né? De outro nível. Assim. Ele saiu do casulo dele ali e foi voar, que realmente. Era a voz meio Mick Jagger, né? Que pra falar, né? O Aerosmith era meio que iria ser uns Stones americanos, quase, né? Por aí, né? E o interessante da faixa que o Gleidson comentou, né? Da Crimea River, é que é mais ou menos o que eu citei com a Memory Motel dos Stones aqui. Porque é um disco que ninguém dá a mínima, assim, porque a banda, depois ali do Draw the Line, a banda entrou em crise, né? Então aqueles discos posteriores ali, quase ninguém se importa, quase ninguém escuta. É só o fã mesmo que vai atrás. E tem coisas boas ali. Apesar de ser sim a pior fase do Aerosmith, mas tem coisas boas ali que compensa ouvir. Agora eu vou com a minha segunda, né? Cara, eu não posso deixar de não colocar o Kiss nessa lista. Tem que colocar. Com a música que essa sim, você chora, porque depois de você tomar um chifre, você acaba chorando em todas, porque essa música é um apoio seu, né? Basicamente, com uma história que também foi meio que assim, né? E a música em questão é I Still Love You, né? Do álbum Creatures of the Night de 82, né? Que foi o álbum que trouxe o Kiss ao Brasil, né? É o disco que mudou o caráter, né, de algum fã de rock aqui no Brasil, né, basicamente, né? Foi tipo que depois teria Rock in Rio, Iron Maiden, um monte de coisa, mas acabou sendo um dos discos de cabeceira aqui no Brasil, né, que vendeu pra caramba. E a Still Love, né, que conta a história, né, que o Paul Stanley ele teve um relacionamento com a Donna Dixon, né, que pra ele era bem bonita e tal, ele até saía com a amiga dela e tal, mas aí ele percebeu que o interesse que ele tinha com a Donna Dixon, mas aí ela trocou ele com o cara do Caça-Fantasma lá, né? E aí, né? Só que aí tem uma coisa, quando ele tava se relacionando com a menina, ela já dando, né, já tava com o cara já, né, sem ele saber. Então quando ela separou, já semana depois já tava casando com o cara já. Aí ele não aguentava, diz que ele ficava com um puta sono no camarim lá, quase dormindo, e a banda tentava alegrar ele um pouco, animá-lo. É essa versão que eu gosto, é a versão de estúdio. Nada aquela de Unplugged, nada aquela porcaria do MTV Unplugged, aquela versão eu acho uma merda. Eu gosto do Unplugged, eu gosto de quase todo o disco, mas aquela versão é uma merda, uma bosta. Essa música no Unplugged, eu não gosto não, cara. Né? Porque ainda se tira o peso da bateria também, então aí eu não curti tanto. Mas essa aí tem aquele peso da bateria. O solo é do Robin Ford, é o solo dessa música aí. Ele fez o solo também da Rock and Roll Hell também, né? E aí, né, a mesma coisa. Inclusive, se eu não me engano, acho que o Eric Carr toca baixo essa música aí também. Já tem também esse negócio, né? Acho que ele toca outros instrumentos além da bateria também. Então, essa música é maravilhosa. Para mim, essa é a grande música do Paul Stanley desse disco aí. Na minha opinião, é uma música, ó, perfeita. Fala aí, Gleidson. Momento de silêncio, peraí. Cara, eu demorei muito pra gostar de Still Love You. Demorei muito, mesmo. Creatures of the Night foi meu segundo disco do Kiss, segundo disco que eu comprei do Kiss. E era uma música que, sei lá, ela me incomodava no começo. Não sei se justamente pelo tanto que ele repete, me parecia uma coisa forçada. Mas com o passar do tempo, né, a gente vai
acostumando, vai entendendo melhor, vai gostando. Aí você começa a prestar atenção mais na letra, você começa a prestar atenção mais no instrumental. E passei a gostar dela. Não tá lá no meu topo. Não tá lá entre as mais queridas. Eu acho que tem baladas melhores do Kiss, tá? Se eu for falar em top 5 baladas do Kiss, talvez ela não entre nas 5. Mas é uma música que vale a referência. Eu acho que ela ganhou destaque, não à toa ela foi pro Unplugged, não à toa ele gosta de tocar ela ao vivo, né? Mas assim, é boa, mas não tá nas minhas preferidas. Tá, vai você, Rodrigo, então. Cara, eu gosto bastante dessa faixa. Eu acho uma das melhores baladas do Kiss. Não seria minha favorita, tá? A minha balada favorita do Kiss, ela tá no disco de 92, no Revenge. E tem algumas ali no Crazy Nights que eu acho melhor também, talvez. Acho que ela talvez ganharia ali de Forever, talvez, o Still Love You ganhe de Forever. Ganha de Hard Luck Woman também, mas eu acho que Beth, algumas ali do Crazy Nights, Reason to Live, talvez. E a do Revenge eu acho que são superiores, né, em relação às baladas do Kiss. Já que você falou em Kiss, deixa eu falar do Kiss também? Vamos lá, né? Já vou puxar agora, eu te dou a sua segunda faixa. Já falei todo o meu amor de I Still Love, depois da história de corno do Paul Stanley, para mostrar, né, o sofrimento que a faixa tem, né? Então, mostra aí. Então, já que você falou em Kiss, a minha segunda balada também é uma música do Kiss. Mas eu trouxe realmente a melhor balada do Kiss, que é Every Time I Look At You, do Revenge. Essa sim é uma música, ela funciona na versão de estúdio, ela funciona na versão do MTV Unplugged e provavelmente ela funcionaria muito bem ao vivo se tivesse. Essa música, ela ali o Paul Stanley acertou a mão, ele encaixou a voz, o instrumental funciona, essa musiquinha aqui, ela leva você para um outro lugar que, cara, se fecha na caixinha ali, põe o fonezinho de ouvido, apaga as luzes e pode curtir ela 3 vezes seguida, pelo menos, que não vai fazer mal. E aí, Rodrigão, tá comigo nessa, né? Eu vou ter que concordar com o relator, inclusive deixar puxar a sardinha também, né? Escutem o Revenge, que é o melhor disco do Kiss, né? Excelente, espetacular. Só não fez tanto sucesso porque saiu no ano ali que o grunge já começou a matar todas as bandas de hard rock, senão teria explodido o Revenge. Então o Revenge merece mais carinho, mais atenção aí. É o meu disco favorito do Kiss ali, pau a pau com o Destroyer, mas eu acho que o Revenge ainda é melhor. Agora, eu tô nessa também. Essa balada, Revenge, Destroyer e Creatures ali, minha trinca. Agora, cara, essa balada eu tenho que avisar também o pessoal, porque geralmente o pessoal gosta de tocar muitas baladas no violão, né? Acompanhar ali, fazer um voz no violão. Muitas ficam boas acústicas, né? Se preparem, porque é uma música que é um inferno de tocar. Porque ela precisa de capotraste, a introdução dela, a velocidade da troca de acorde não é qualquer um que dá conta de fazer. E na ponte dela, o Paul Stanley inventou de colocar um mi bemol ali, que na velocidade ali, para você trocar o acorde, meu amigo, tem que treinar, viu? Tem que treinar. Sei tocar ela na guitarra, mas é uma das músicas mais difíceis do Kiss de tocar na guitarra. Aqui eu tô falando de fazer o acompanhamento, a base, né? Não dos solos, efetivamente. Mas ela é chatinha de tocar, viu? O Still Love é o mais fácil. Essa aí é maravilhosa mesmo. Essa é a minha segunda, talvez, favorita balada aí. Talvez, vou te dizer. Né, teve clipe ali também, né? O solo, né? O solo dessa música é do Dick Barney, que tocava com Alice Cooper, né?
toca som nessa música aí, que é maravilhoso, e realmente do Unplugged é maravilhosa. É uma versão muito boa, assim como a do Revenge também, que é o meu segundo favorito. Meu segundo favorito fica com Creatures, pau com Creatures, e aí Love Gun também, né, em terceiro, aí Revenge fica em segundo ali, né, quase primeiro, né, aí. Mas é um disco muito bom também, né, que... poderia também, acho que tem um atraso também pela morte do Eric Carr também, que atrasou também um pouco também, aí eu acho, né, aí teve esse lance. Quase que o Leopard teve com a Adrenalize, mais ou menos isso, mal comparando, é quase isso. Né? Fala aí, Rodrigão, a sua segunda faixa aí, né, dessa lista aí. Cara, a segunda faixa, ela vem de um disco do Judas Priest, um disco dos anos 80 do Judas Priest, mas ela é de um disco dos anos 80 do Priest, que é meio tido ali como patinho feio ali, no meio ali do Screaming for Vengeance, que tem talvez o maior hit deles, né, o segundo maior hit deles, né, e o Got Another Thing Coming. Teve British Steel também, que Living After Midnight é o maior hino deles, né. Eu gosto muito do Point of Entry, tem uma das minhas músicas favoritas do Judas também, que é Heading Out the Highway. Mas a música que eu escolhi, ela vem do Defenders of Fate, do Judas Priest, e é When the Night Comes Down. E cara, essa música aí, quando eu ouvi a primeira vez, foi um choque, assim, porque antes disso o Judas tinha algumas baladas, mas eu acho que essa talvez tenha sido a primeira power ballad que o Judas fez. Porque as outras baladas, Last Rose of Summer, as baladas ali do pré-British Steel, elas têm uma pegada diferente, uma pegada mais ali meio épica, talvez ali, Beyond the Realms of Death e tal. Agora, When the Night Comes Down é aquela balada, cara, que, assim, se você me perguntar uma música, cara, me fala uma música que carrega tudo que teve no rock dos anos 80. Eu vou falar When the Night Comes Down. Que ela tem aquele som de sintetizador carregado ali, muito característico. Ela tem o Robbie Halford cantando pra caramba. Ela tem uma puta letra, um puta refrão. Tem um riff muito bom que acompanha ali o refrão também, dos dois guitarristas do Priest. E o Priest é uma banda que eu ouvi com um amigo meu falando, cara, você vai odiar, você não vai gostar de nada, não perca seu tempo e tal. E ele é fã do Priest, mas ele falou, não, você não vai gostar de nada. Por quê? Porque ele só conhece o Priest pós-Painkiller, ele não conhece o Priest antes. Aí, assim, baseado no Painkiller eu realmente não gosto, eu acho um disco meio chato, assim, muito pesado pro meu ouvido, né? Mas, assim, o Judas de antes é uma banda espetacular, cara. E eu virei fã do Priest, em especial ali da década de 80. Eles, assim, basicamente não tem disco ruim ali, tem muita música boa e, cara, o Robbie Halford, ele tem uma voz que é diferenciada. Ele canta muito e essa balada aí me pega demais. Ela é uma balada muito característica ali, não só do som do Priest, mas do som do que era o hard rock nos anos 80. Sim. E ainda o Judas é diferente fazer balada também, né? Porque ao invés de ser balada lentinha, é uma balada um pouco mais pesada também, né? Aquelas bandas que, tipo, quando o Iron Maiden também fez balada, digamos assim, né? Você pega Wasting Love, não é a mesma coisa que as baladas das bandas de rádio, por exemplo. Né? Elas eram diferentes também, né? Já nesse quesito, né? Também, né? Fala aí. É o estilo, né? Imprimir o estilo da banda, igual a gente falou do Def Leppard, que tem assinatura própria. E aí o Judas, ele traz a assinatura dele, né? É um som totalmente característico. Eu não tinha escutado toda a discografia do Judas ainda. Conheci as principais, Living After Midnight, Painkiller, Turbo Lover, Breaking the Law, as principais, né? E aí eu sou daqueles dos hits, né? No caso do Judas, só conhecia os hits.
E comecei a ouvir a discografia para conhecer um pouquinho mais e você vai descobrindo sons maravilhosos ali. Ah, você quer um pouco de peso? Tem peso. Você quer uma coisa um pouco mais, igual o Rodrigo falou, mais épica? Tem. Tem uma coisa mais leve? Tem. Tem o Painkiller mais esganiçado? Tem também, né? E essa música eu tinha escutado, mas não tinha tentado ainda, justamente por não conhecer as músicas por nome. E voltei para ouvir ela e realmente é uma baladinha assim, super gostosa de ouvir. Às vezes dá até para você pensar assim, nossa, mas é Judas? É Judas. Tem ali uma assinatura, em algum ponto você vai encontrar a assinatura do Judas, é Judas. Vocês vão concordar, mas When the Night Comes Down me lembra muito também Scorpions. O som dos Scorpions ali no Blackout, no Love at First Sting, é um som bem ali. Por isso que eu falo, é muito característico do som das bandas dos anos 80, assim. Sim. A que eu tava ouvindo, eu falei, cara, isso aqui me lembra muito Scorpions, assim. Se fosse só que seria para os Scorpions, seria mais comercial ainda mais, né? Seria muito mais acessível ainda, né, do que o Judas. Porque o Judas acaba sendo um pouco mais pesado, pelo menos nesse caso. O Scorpions, ele pensa em balada como balada, né? Ele quer trazer uma coisa realmente... Né? O Judas não, o Judas vou fazer balada, mas é Judas, entendam. Né? Acredito que essa seja a diferença entre um e outro. Mas tem essa questão do som característico mesmo, do peso ali, de como colocar o peso. E é diferente, né? Você compara décadas, o que era em 70, o que é em 80, o que é em 90, muda. O som muda, ele tem outras características, outra forma de fazer, por mais que seja a mesma banda, mas tem elementos ali de diferença. Exatamente. Vou fazer o seguinte, então. No primeiro lugar, fala aí você agora, Rodrigão. Aí eu falo, aí o Gleice ficou por último. Cara, o meu fechando chave de ouro. A minha balada favorita, ela vem de um cara que eu nem sabia que era cantor. Eu conhecia ele por ser ator. Nunca tinha ouvido um disco dele na vida. Aí um amigo meu pegou e me enviou essa música. Ó, você que gosta das baladas aí, escuta essa música aqui. A música é do Meatloaf, tá no disco Bat Out of Hell. A música chama 2 Out of 3 in Bed. E, cara, a hora que eu ouvi essa música, eu falei, cara, isso é, assim, isso é uma balada, entendeu? Isso é um som muito potente, um vocal ali, ele tem uma potência vocal absurda, né, no Meatloaf. Depois eu fui ouvir o disco inteiro, é a melhor música do disco, é a melhor música dele, e é a minha balada favorita, cara. Assim, depois que eu conheci essa música, eu escuto ela pelo menos uma vez por dia, assim. É uma música muito boa, é uma balada muito boa, ela tem ela muda de tom no meio, e aí ele canta ainda mais agudo, e, cara, você vai tentar cantar junto com esse cara, entendeu? Você vai num karaokê, assim, você pede essa música aí, cara, a chance de você passar vergonha, ela é enorme, porque ele vai tão alto, mas tão alto que, assim... Se abusar, é mais fácil imitar o Bruce Dickinson do que imitar ele, pra você ter ideia. Eu me vi melhor cantando Tears of the Dragon do que cantando essa aí, cara. Porque o simpático Meatloaf, nessa aí, ele... É aquele negócio, às vezes você não tem uma carreira tão grande, né, quanto as outras bandas que a gente citou aqui, mas você acerta ali, entendeu? Aquele tiro diretaço bem no alvo ali, entendeu? Se você acertar, cara, entendeu? E esse disco explodiu, né? Muito por causa dessa música também. Cara, essa balada ela é fenomenal, assim. Ela tem uma letra também que você sente ali a dor do camarada, né, o amor dos anos, né, de juventude que se foi. Aí você começa a pensar as coisas que você já passou também, né, que eventualmente pode ter sido similar, alguma coisa ali, você fala, cara, esse aí sofreu, viu? Essa aí você arrasta o chifre, você consegue até
polir o chifre com essa aí, cara. Porque essa é uma pancada. Pior que eu fui outro contrário do Rodrigo. Eu não conhecia o Meat Loaf como ator e conhecia ele como músico. Aí eu fui ouvir ele no Clube da Luta e falei, eita caralho, eu conheci esse cara, bicho, porra. Aí depois fui ver que ele fez e tal. Aí falei, pô, ele tava lá no Clube da Luta lá. Aí eu pensei, pô, filme lá. Mas assim, esse disco eu gosto, apesar que essa aí eu vou ter que concordar que pra mim é melhor mesmo. Que é um disco bem conhecido, bem famoso, né? Vendeu pra caramba, um monte de gente fala desse disco e tal. Conheço algumas histórias de bastidores desse disco, inclusive, né? E tal, né? Meio engraçadas. Fala aí, Gleidson, aí o que você tem a dizer. Bom, nós temos um que conheceu o Meat Loaf ator e depois o lado cantor, um que conheceu o lado cantor e depois o ator, e tem eu que não conheço. Eu ouvi falar em Meat Loaf quando ele morreu. Ah, sim. É recente, né? Então, recentemente. Foi em 2022. Nossa, Meat Loaf, nunca tinha escutado. Ouvi muito superficialmente. Então, assim, esse realmente eu não conheço. E até tentei ouvir um pouquinho ali antes do episódio aqui. Dá pra sentir que é uma baladinha característica, mas eu preciso parar para ouvir, para poder prestar atenção e poder assinar ali com vocês, porque nesse momento eu não consigo, justamente por não conhecer, realmente eu não consigo opinar muita coisa. Sim. Agora eu que vou falar, né? Já que eu botei o Cleison na final, porque a final dele era muito barra pesada, isso que eu sei, né? Então aí faz sentido para terminar o episódio ainda chorando mais, né? Então, eu coloquei de um artista diferente, né? Diferenciado, né? Eu tinha colocado até antes, mas aí eu pensei, não, vou colocar um pouco numa linha, vai. Aí eu botei uma que surpreendeu um pouco, né? Mas tudo bem, né? Que é uma de um artista que também já é falecido já, né? O cara já faleceu já faz alguns anos já. Também de um filme, né? No caso, música do Prince, no caso é Purple Rain. Essa música aí eu acho maravilhosa, a música assim, que é do filme, inclusive, de 84 também, que é trilha sonora também, bom. Né, que, inclusive, essa música ficou em segundo lugar nas paradas, até, curioso isso, porque, né, uma música dessa poderia até ter ficado em primeira, até, mas, enfim, né, a música tem um solo maravilhoso e cada vez que você pega as apresentações ao vivo, às vezes ele fazia um solo diferente, né, do que eram solos, assim, melhores ainda, tá? E, cara, música muito boa, adoro essa música aí, né, e o disco, em questão da Prince, era um cara foda, né, um grande guitarrista, né, que se foi cedo, mas enfim, né. Fala aí, vou achar o Rodrigo ficou, achou estranho, mas enfim, né, fala aí. Cara, é porque, assim, todo mundo que eu conheço que fala do Prince fala como se ele fosse, talvez, o segundo maior gênio da história da música, só atrás da história da música popular, né? Antes que os amigos da música clássica botem um ovo e queiram me colocar na fogueira da Inquisição. Da música popular, ele é tido como o segundo maior gênio atrás do David Bowie, né? Mas a minha relação com o Prince é simplesmente pela trilha sonora do filme do Batman, que o Coringa tá lá dançando, rindo do Batman, na hora que o avião aparece lá no filme de 89, do Tim Burton, entendeu? Pois é. Aí, assim, essa é a minha relação com o Prince, eu nunca peguei para ouvir as músicas dele, mas eu achei interessante aqui, eu fiz uma breve pesquisa, que ele ganhou o Oscar de melhor canção com essa música, inclusive, né, a trilha do filme que você citou, e aparentemente é considerado também um dos melhores solos de todos os tempos também, que eu nunca ouvi. Depois eu vou pegar para ouvir aqui para ver se eu concordo, entendeu?
Mas no momento não tem muito para acrescentar não sobre o Prince, porque eu conheço a música do Batman e é só. Inclusive, a gente falou dessas aí na trilha sonora de filme da DC que a gente fez lá no episódio, a gente citou, né? 40 Man e Rust, lá que é quando o Coringa ele tá jogando Gajo Riso lá, né? Um monte de dinheiro, tá passando, é maravilhoso, inclusive. Mas, enfim, fala aí, Gleison. Eu conheci Prince por Purple Rain, né? Foi a primeira música que eu ouvi porque era o mega sucesso, mega hit dele. Cara, essa música, ela é maravilhosa. Rodrigo, ouça, preste atenção, vale a pena ouvir. Ela é uma música longa, mas assim, vale cada minutinho dela. O Prince é tido, né, essa história de ser um gênio, não ser um gênio, ele, de vez em quando ele viajava um pouco, né? Justamente porque ele também se achava o gênio, ele era não só um puta guitarrista, como ele era multi-instrumentista, né? Ele tocava de tudo. Então, quando ele queria viajar, ele inventava, ele tem, inclusive, né, ele passou por uma fase em que ele mudou o nome dele para um símbolo, ele fez um disco triplo, assim, eu já cheguei a tentar ouvir a discografia toda dele, e tem umas coisas ali que você fala assim, pra quê? Precisa? Né? Então, ele extrapolou. Eu acho que eu vou tocar num assunto aqui, mas eu sinto que ele e o Michael Jackson perderam a mão em algum momento. Subiu para a cabeça e quiseram ir além do que precisavam. Se você pegar a Madonna, que é contemporânea deles, ela conseguiu se manter ali certinho. Ela em nenhum momento ela tentou ir além do que ela podia. E aí acho que é onde o Prince se perde. Mas aqui nessa fase, anos 80, Purple Rain, cara, ele tava realmente voando. Tem o End of Cry, que é do mesmo álbum, que também é uma puta música, excelente música. Mas realmente, Purple Rain é aquela música que você quer se encolher pra chorar. Ela, você parece que ela te rasga por dentro e você fala assim, cara, deixa eu encostar aqui pra chorar, que puta que música. Realmente, ela é maravilhosa. Eu curto demais, assim, eu acho que Jorge se acertou nessa. Então, viu? Eu nem errei tanto, viu, Gleison? Você tem que ter um coração aberto. Aí. Mas aí, por que o pessoal pensa? Por que eu coloquei isso no final? Por que ele colocou em primeiro lugar uma música que é sacanagem essa aí? Deixa eu fazer duas introduções, então, para essa música, tá? Entendeu? Primeira, peguem seus lenços, tá? Uma caixa inteira de lenço, porque precisa, tá? E aí, cara, essa música é uma música que eu caio de amores por ela desde a minha adolescência, desde quando eu conheci. É de uma banda que entende tudo de balada, erra a mão de vez em quando, mas entende tudo de balada. Na minha opinião, essa é do melhor disco deles, tá? Esse é o melhor disco deles, e eu tenho uma história pessoal com essa música, que no meu casamento eu entrei com ela tocando, que é I'll Be There For You, do Bon Jovi. Essa música, ela é incrível. E assim, tem John Bon Jovi cantando horrores, né? Ele alcança umas escalas ali que eu não sei onde que ele foi buscar isso, né? E talvez por isso hoje ele não consiga cantar mais. Tem uma coisa que eu adoro, que são os backing vocals do Rich Sambora. Nossa senhora. A guitarra eu não preciso dizer, né? Ele destrói, ele é um fenômeno, mas assim, eu acho que o Bon Jovi funciona muito bem justamente por esse complemento de John Bon Jovi e Rich Sambora. Então eu confesso, eu sou uma das viúvas do Rich Sambora no Bon Jovi. Eu fui num show dele em 2019, quando eles vieram aqui para Curitiba, 2019. Eu tive a overdose de felicidade dele ter cantado essa música no show,
que eu achei que não ia rolar, ele cantou, tudo bem, com a voz que tá, sem hits embora, mas cantou. E, cara, essa música, eu morro de amores por ela. Eu não, assim, eu não vou dar nem permissão de vocês falarem mal dela. Então, sigam. Cara, uma coisa que tem a dizer, cara, que realmente é melhor faz Bon Jovi sair, né? Que New Jersey maravilhoso, né? E né, a música, cara, que antes que vai ter um comentário, o pessoal reclamando, antes que fala que é brega, pode ser brega, pode ser que quase Chitãozinho Chororó, mas assim, uma paz cafona é brega, é a maravilhosa. A maravilhosa é isso, entendeu? Então, e cara, tem umas versões ao vivo dela com o Reid Sambora cantando que fica ainda mais emocionante ainda com ele cantando. Isso que é o pior, cara. Tem umas versões ali, né, que no show da época do Lost Highway, eu acho que foi, por aí. Em São Paulo ele cantou essa música, mas já no Rio ele cantou uma outra do New Jersey, que é um lado B agora, acho que é Halfway Train, algo assim, agora não lembro. Algo assim, não lembro. Beleza, é legal você ver uma música que a banda não toca com muita frequência, né? Se você for analisar. Mas, né, I'll Be There For You teria sido melhor, difícil né? de cantar, né? Ela não é tão simples assim. É. Principalmente pelo alcance, ela exige. E, cara, a carga de emoção que ele coloca na música é maravilhosa. O Reid Sambora é foda, né? Mas ele saiu, só que o problema é que o que ele fez da banda, né? O último que ele gravou, né? Aí complicou, né? Hora pau, né, porra? Sair. Se fosse, sair no These Days. Beleza, o pessoal divide. Eu adoro These Days, eu amo esse vídeo. Né? Eu vou dizer que até o Crush passa. Com ressalvas, mas passa. Se eu for falar dos discos do Bon Jovi do 2000, cara, vai ficar complicado pra mim, mas enfim. Né? Então vamos por esse lado, né? Enfim, mas fala de I'll Be There For You é maravilhosa. I'll Be There For You é perfeita. Fala aí, Rodrigo, aí, sobre essa música aí, né? Cara, igual o Gleidson, eu conheci essa música na adolescência também. Eu fico na dúvida entre ela e Always toda vez. Qual que é a melhor balada do Bon Jovi? É uma das duas. Hoje pode ser uma, amanhã pode ser outra. Por muito tempo o Bon Jovi foi minha banda favorita também. Mas aí depois que passou 2009, é tanta coisa ruim por método público que não dá pra ouvir, é horroroso. É tanto disco ruim que aí eu falei, não, cara, protege seu legado aí, aposenta, cara. Aposenta, por favor. Né, assim, beleza, posso me considerar uma viúva do Reid Sambora também, mas igual o Jorge falou, o último disco com o Reid Sambora já é horrível. Eu sempre falo, parafraseando, né, um dos meus ídolos, né, o mestre Regis, né, que Because We Can tem um solo de guitarra tão vagabundo, que até a Ivete Sangalo teria vergonha, né? Então, assim, não dá. Pra mim, o Bon Jovi acabou em 2009, o que veio depois ali. Eu gosto do The Circle, apesar de ser... Por favor, me levem a sério, me tratem como se eu fosse intelectual, igual o Bruce Springsteen e o U2, né? Tem essa vontade dele de ser respeitado, né? Vamos colocar assim. Mas eu ainda gosto do disco. Agora, depois dali, cara, não dá. Pra mim, o Bon Jovi acabou em 2009. Mas eu concordo com o Cleidson, é o melhor disco do Bon Jovi no New Jersey. A melhor faixa do New Jersey é essa. E talvez seja a melhor balada deles também. Não dá pra falar mal. Não dá pra falar mal. O que o John Bon Jovi tá cantando nessa música é um assombro, cara. É um assombro. Ela tem aquela potência que ele tem ali, acho que depois do segundo refrão, ele vai numa nota, cara. Ele vai numa nota que, assim, se eu tentar imitar, minha voz acaba. Entendeu? A dele já deve estar acabado por isso já. No show é um dos motivos, né? Tem um outro cara que destrói nessa música, que eu acabei não comentando, mas o Tico Torres na bateria também
faz um arregaço. Sim, sim. Essa música ela não funcionaria se não tivesse também a bateria que tem. Verdade. Né, menções honrosas vocês têm agora ou não? Cara, assim, pegando um gancho aqui, porque a gente focou, né, nas baladas, né, de amor, românticas, né, colocar assim, românticas, né, relacionadas aí, né, a conquistar a amada ou tomar o chifre da amada, né, a gente nunca sabe qual que é a pré ou pós. Qual que é o momento, né, de quem está nos ouvindo, né, mas saindo disso e indo para baladas no geral, mas aí são baladas mais assim focadas talvez no cotidiano, na vida ali no seu país, em amar o seu país ali, uma questão mais patriótica. Particularmente eu gosto demais das baladas do Lynyrd Skynyrd, né? Então, assim, de menção honrosa, eu deixaria aí as baladas do Lynyrd Skynyrd, porque, assim, não são baladas românticas, né? A maioria, tem algumas, mas é a minoria no caso deles. Mas são músicas muito boas ali, falando do sonho americano, do patriotismo, de como é a vida ali na Flórida, né? Exaltando o modo de vida ali do sul dos Estados Unidos e tal, que eu acho bem legal essa mistura que eles fazem ali, do country com o blues, né, com aquele hard rock britânico também, que é meio que digamos, a assinatura deles. Então, de menção honrosa, eu deixaria as baladas do Lynyrd Skynyrd, que elas não são românticas, mas são baladas espetaculares. Eu colocaria algumas aqui, né? Teve a Tears of the Dragon do Bruce Dickinson aqui, né? Como menção honrosa, né? É maravilhosa, né? Botei também a Don't Cry do Guns N' Roses também, que é uma música que eu adoro também, né? Assim como Guns tem várias baladas, né? Então aí né, dá pra colocar, né? Poison, né? Já falando de rádio, né? Pô, Heavy Rose, As Stone dá pra colocar aqui também, né? Além de algumas outras, né? Que eu posso colocar, tipo, né? Life Goes On, é maravilhosa, por exemplo. Tem outras assim. E mais, cara? Por hoje só, né? Só isso aí. Bom, a gente tinha comentado Dream On do Aerosmith, né? Caberia como uma possível balada. Tem alguns clássicos absolutos no Brasil, né? Não vou dizer brasileiros, mas no Brasil, que é Love Hurts, Nazaré, Still Love You do Scorpions, que entrou nas listas e acabou não aparecendo no episódio. E ali Miracle do John Bon Jovi. Como eu coloquei Cassie Eller brasileira, eu gosto muito de Palavras de Amor do Titãs e Mais Uma de Amor do Lulu Santos. São também baladinhas ainda no tom romântico. E, cara, tem muita coisa boa por aí, de outras vertentes. Simple Red, Elton John, Madonna, que a gente comentou, Cyndi Lauper. Então, tem bastante balada, e eu quero deixar uma registrada aqui que também faz parte da minha história, que é Just Breathe, do Pearl Jam, que inclusive eu tenho tatuado nas costas, escrito, e que está muito relacionado, como eu falei, aí a minha questão do meu casamento, né? É a nossa música, Just Breathe. Agora finalizando aí, né, já despedindo todo mundo, depois de pegar água pra caramba, né, provavelmente assistindo além de lenço, né, que é muito mais do que lenço, né, tecido, né. Então, se despede aí, já começa aí o Rodrigo aí, se despede aí já do pessoal já, né, e agora participando novamente aqui, né. Bom, agradecer, né, vocês pelo convite aí, de estar contribuindo mais uma vez com o canal, com o podcast. E é um assunto legal, né, cara? É um tipo de música muito agradável de debater. A gente foi falando aqui, foi lembrando de outras, foi pegando gancho no que cada um falava. Então é um assunto que vai muito longe, assim. Difícil restringir aí a 15, né? 5 para cada é difícil restringir. Tem muita gente boa que ficou de fora. Eu também pensei em colocar Elton John, aí podia falar 5 do Elton John também. Então, restringir é complicado.
Mas acho que a gente ofereceu aí um bom trabalho aí para escolher aí alguns destaques aí no universo aí das baladas e passar aí para o público de vocês, né, as nossas preferências, os nossos destaques, e principalmente explicar por quê, né? Tem muita gente que fala, não explica o porquê, e, né, aí fica um conteúdo meio capado, e vocês não fazem um conteúdo capado, né? Eu acompanho o projeto de vocês, então é sempre bom participar e contribuir aí com o trabalho de vocês, que está num bom caminho aí, tá tudo dando certo aí nas gravações de vocês, e fico à disposição para voltar aí, eventualmente para falar do Def Leppard, né, minha banda favorita, ainda tem disco para cobrir aí, né, e para falar de outras coisas também, se quiser sair um pouquinho do rock. Eu gosto muito de blues também, eu gosto muito de country, então tem muita coisa pra gente comentar depois. Já tem 2 discos em mente já pra falar, já tem alguns aí. Então aí já aguarda, tá? Aguarda. Só não vou falar o Helder, tá? Com você participando, porque não dá, não. Você não pode participar desse episódio, tá proibido esse episódio participar. Gleison, pede aí, Gleison aí do pessoal também, aí fala mais um pouco também. Bom, pessoal, primeira coisa, reidrate-se, né? Depois de tanto choro aqui, é bom tomar uma água, recuperar, né, a hidratação e deixar em ordem. Quero agradecer por participar aqui mais uma vez. Realmente é um assunto gostoso, né? A gente, quem não curte balada tá morto. Cara, balada faz parte da vida, né? Como esse episódio é para sair no dia 12 de junho, Dia dos Namorados, então aproveitem o Dia dos Namorados, né? Cada um com seus respectivos companheiros ou companheiras aí, aproveitem o dia, a noite, o episódio, os sons sugeridos, né? Cada um comemore como achar que deve ou merece. E é isso aí, gente. Obrigado por mais uma vez estar aqui com vocês. Foi um prazer aí trocar essas referências e, assim, tem muito som novo aí para curtir e aproveitar. Então, pessoal, quem gostou desse vídeo, se inscreve nesse canal, ativa sempre as próximas notificações do canal, tem muita coisa boa por aí, né? Dá o like, né? Compartilha com seus amigos aí, né? E também segue nas plataformas de streaming favoritos que vocês preferem ouvir. Também segue o Instagram do canal aí, tá aí. É @poddiscos sem D, né? Só @poddiscos, não apenas, né? Quem quiser entrar no grupo do WhatsApp, é só entrar no link aí, né? Que eu boto na descrição, né? Ou no link da bio, né? No Instagram. E que aí vocês podem entrar, conversar sobre o que quiser, né? Claro, com o devido respeito, obviamente, né? Seguindo as regras do grupo e tal, né? Então é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo e até a próxima.